Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos resolver as questões que foram enviadas lá pelo Google Forms. A primeira delas é de trigonometria e, se eu não me engano, é uma questão do ITA. Determine a somatório de k indo de 1 até n, do seno de θ mais kπ, quando n é par e quando n é ímpar. Apesar desse somatório não soar muito amigável, basicamente o que você tem a partir dele é uma certa soma S, vai se traduzir numa soma de senos, né? Então, o primeiro deles vai ser seno de θ mais π, basta você substituir o k por 1 e seguir ali as demais parcelas, né? Alterando esse valor de k. Então você teria 2π mais seno de 3π, até um seno de θ mais nπ. Certo, então vamos investigar o que acontece com esse s, qual é o valor que ele assume, a depender da paridade desse número n. Se o n for par, o que acontece? Bom, eu não vou focar exatamente no seno, mas sim numa propriedade bem conhecida, né? Que é seno de θ mais π é igual a menos seno de θ. E, na verdade, isso vale sempre que você estiver multiplicando o seu π por um número ímpar e somando com o seu argumento θ. Certo? Então, quando você tem um n par, significa que você vai ter um número par de termos nessa sua soma S, né? A começar por k igual a 1, você vai ter um sinal de menos associado ao seno de θ. Depois você vai ter um mais, por causa do 2π, né? E claro, seno de θ, mas qualquer múltiplo par de π, por exemplo, 2π, vai dar o seno de θ. Então, a análise ela vai se traduzir nesses sinais de menos e mais. Num primeiro momento, você vai ter menos, mais, depois você vai ter menos e mais, e enfim. E você vai conseguir fazer pares desses sinais associados ao seno de θ, de forma que quando você chegar ao fim lá dos seus termos, você vai ter um último par que vai se cancelar, porque você tem menos seno de θ e mais seno de θ. Isso no fim vai resultar em zero. Porém, se o n for ímpar, então você poderia quebrar o caso de 1 até n em caso, por exemplo, de 1 até 3. Então você teria menos, mais, menos. Como você começa com o sinal de menos, então certamente você vai ter uma série de outros pares que vão se cancelar e, portanto, esse retângulo vai resultar em zero e você vai ficar apenas com o sinal de menos associado ao seno de θ. E, portanto, se o n for ímpar, você vai ter que o seu somatório vai ser menos seno de θ. Então, as duas respostas são 0 e menos seno de θ, 0 para quando n for par e menos seno de θ para quando ele for ímpar. Bom, a próxima questão não tem nada a ver com matemática, é mais sobre referencial não inercial e segunda lei de Newton. Então você tem um caminhão que está acelerado de 1 metro por segundo ao quadrado de forma constante, dentro dele tem um bloco de 80 kg. A superfície que separa o bloco desse armazém do caminhão é munida de atrito, uma vez que o enunciado fala que a carga não derrapa dentro do caminhão. A aceleração da gravidade, como de praxe, é g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e ele pede para você determinar o peso P da carga e a força de atrito F que atua sobre ela. Bom, então eu vou simplificar essa figura para dois retângulos, e como eu estou lidando com referencial não inercial, eu vou fazer um ajuste aqui, que é imprimir uma aceleração contrária à do caminhão, para que esse caminhão fique em repouso, né? Então, vamos colocar uma aceleração para a direita de 1 metro por segundo ao quadrado, de modo que isso se trata de um campo gravitacional artificial que eu estou criando para conseguir aplicar as leis de Newton. Certo, e nesse referencial, quer dizer, no referencial do caminhão, a carga não está em movimento. A tendência da força de atrito é puxar o caixote para frente. Então você teria uma força F aqui de atrito. Você também tem uma força peso, né, que é provocada da interação entre a carga e o planeta Terra, e você tem a normal, que deriva da interação da carga e da superfície do armazém. E claro, como você tem esse campo gravitacional fictício, você coloca um m vezes a aceleração, né? E pronto. Se você fizer o somatório de forças horizontais em x, isso tem que dar zero, de modo então que você vai ter que F é igual a m, então a força de atrito é igual a massa, que é 80 newtons, e fazendo o somatório de forças em y, sendo igual a zero também, você vai ter que n igual a p, ou seja, m vezes g, que é igual a 800 newton. E claro, né, a gente acabou de descobrir o peso, a normal, e a força F. Com isso você já chega à alternativa correta, que seria a letra A, que diz exatamente isso. E passando para o último problema, eu já o fiz aqui no canal, mas não custa nada fazê-lo novamente. Então você tem a equação 1 que está escrita em função de x, com parâmetros mn, e a equação 2 em função de x e de y. Ele fala que o valor de x da equação 1 é substituído na equação 2
E ele fala ainda que a equação 2, após essa substituição, possui um conjunto solução distinto do conjunto vazio, ou seja, ela tem solução. Uma vez que se trata de uma equação de segundo grau, você tem casos em que a parábola não vai tocar o eixo das abscissas, né? Mas nesse caso ele está dizendo que toca, ou tangencia ou em 2 pontos. Então ele pede para você determinar os valores de m que tornam isso possível. Em princípio, você vai precisar lidar com a primeira equação. E aqui você precisa estar bem esperto, né? Porque m2 menos n2 nada mais é que produto da soma pela diferença. E aqui aparecem justamente esses termos, a soma e a diferença. Basta você fazer, então, a extração ali do denominador comum, né? E fazer as multiplicações necessárias. Nesse caso, você vai fazer uma multiplicação cruzada mesmo. Eu vou trazer o 2nx para o lado esquerdo. Daí você fica com o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso tudo igual a zero. E agora eu consigo isolar a variável x, né? Eu tenho x, m mais n, menos 2n, menos 5m, m menos n. Tudo isso sobre m2 menos n2. Tá, então, nitidamente você vai conseguir cancelar o m menos n, né? Porque ele está aparecendo em cima e embaixo e ele já descreveu que o m é diferente de n e também diferente de menos n. Então, eu posso proceder ali com a simplificação, uma vez que ele aparece aqui, aqui, e um dos fatores que está implícito é esse produto da soma pela diferença, então eu vou poder cancelar, né? Eu vou até apagar isso aqui. E assim você vai ficar com x menos 5m dividido por m mais n. Para isso ser zero, só se o x for 5m. Então você já descobriu o x em função de m, e agora você substitui lá na equação 2. Então você tem 2y2 mais 5my mais 8. Isso tem que ser zero. Como tem solução, eu vou pegar o conjunto capaz de gerar essa situação, que é o delta ser maior ou igual a zero. E isso se traduz em você tomar b quadrado, ou seja, 25m quadrado menos 4ac, menos 64 maior ou igual a zero. Certo? Daí você vai ter m quadrado maior ou igual a 64 sobre 25, e isso é 8 sobre 5 ao quadrado, né? E bom, para resolver isso aqui, você pode lançar a mão de uma diferença de quadrados, para não ter que extrair raiz com módulo, e aí você teria que avaliar, essencialmente, quando que a parábola está acima do eixo das abscissas. Nesse caso é bem fácil, isso vai ocorrer sempre que o m for maior ou igual a 8 sobre 5, e também sempre que ele for menor que menos 8 quintos. Então você tem essas duas possibilidades, e isso está contido na alternativa A. É uma questão da EPICAR, não é muito fácil, mas também não é muito difícil, né? Uma questão mediana, por assim dizer, dado o nível da prova. É isso, muito obrigado e nos vemos numa próxima.